Olá, sejam bem-vindos ao Janelas de Conto. Aqui o palco do ser e do ser-se em sociedade. 2 contos, múltiplas janelas abertas à reflexão. Connosco 3 convidados super especiais, já fazem parte aqui das Janelas de Conto que vocês tão bem conhecem já aí em casa. Vou-lhes passar a palavra para também vos cumprimentarem. Alzira. Olá, aqui estas 3 beldades, estas 3 belezas com quem eu gosto muito de trabalhar. Olá também aí para a produção e o staff que neste momento está trabalhando para nós e que também é de louvar o excelente trabalho que vocês têm feito aqui connosco. Também quero dizer um olá aí para casa, para todos que nos assistem aqui a este belo programa e que tem temas fascinantes, fortes e poderosos e que já é um sucesso devido à vossa audiência e visualização. Obrigada, Alzira. Olá, eu sou a Aida, vocês já me conhecem um bocadinho. Eu ia dizer que a Alzira disse, mas ela roubou umas palavras, então eu passo a palavra ao Paulo. Ok, boa. Olha, um olá lá para casa e um abraço apertado para todos. E a Alzira disse tudo. Muito obrigado a vocês que nos veem e que ouvem. E por falar em abraço apertado, eu acho que temos de deixar essa nota que hoje a Aida, quando entrou aqui no estúdio, deu-nos um abraço super saboroso, super apertadinho e, portanto, vamos nos abraçar uns aos outros porque realmente isso revitaliza-nos. Muito bem, vamos então avançar. À semelhança do que tem acontecido aqui em algumas janelas de conto, nós trazemos sempre contos de 2 livros, ou do Conta-me ou do Almas-me, e por vezes vamos trazendo aqui contos que são escritos de propósito aqui para os Janelas de Conto. Este conto que vou passar a ler foi escrito aqui para os Janelas de Conto, por isso não está disponível em nenhum dos livros. Já sabem, torno a relembrar aí para casa, se quiserem ver algum tema aqui tratado, refletido, em conjunto, também para vos ajudar nessas reflexões aí em casa, e sempre que quiserem colaborar com as vossas reflexões, as nossas redes sociais estão sempre disponíveis para vos ouvir. Digam-nos temas que nós aqui tratamos de os trazer para serem discutidos em conjunto. Chegou o momento de ser ouvida em tribunal. Estava tão nervosa que o coração batia-me fortemente na cabeça e as minhas pernas não suportavam o peso do meu corpo. Sentia as entranhas na boca, o vômito a pairar sobre a base da garganta. Tive de relatar como fui violada, como ele me arrancou as cuecas, forçou os seus dedos para dentro de mim e depois impôs-me o seu órgão ereto entre as minhas pernas. Fixei o teto e permaneci imóvel, numa experiência em que saí do corpo, à espera que aquele monstro terminasse o seu deleite. Senti o seu esperma a escorrer-me pelas pernas. Ele foi embora e eu permaneci ali, naquela sala que rodava vertiginosamente. Fiquei até me conseguir erguer, até recolher novamente a alma para dentro do corpo. Respirei o ar que ainda me sufocava e fui apresentar queixa. O advogado de defesa perguntou-me: aceitou o convite dele para dançar? Respondi: sim. E ele continua: e dançou com ele aquelas músicas do corpo escolares naqueles trajes curtos que levou para a noite. Enfim, então aceitou dançar e depois aceitou sair com ele? Respondi: sim. Diz ele: sim e sim. Certamente que aceitou ter relações sexuais com ele. Eu disse não. Assim que ele me empurrou para o chão e levantou-me a saia, eu disse não. Para, deixa-me. Com a voz serena, diz o advogado: disse não ou gritou não? Debateu-se fisicamente para sair daquela situação? Eu, com voz de choro, reafirmei: eu disse não. Neste momento, comecei a duvidar se o tinha permitido, se deveria ter gritado ou agredido. Porra, eu disse não. Um não claro, mas o meu corpo paralisou e a minha voz calou-se. Olho para aquele homem torpe e ele esboça-me um sorriso arrogante. E aí tive a certeza que não é não. E o meu corpo e voz se fizeram ecoar por todo o tribunal. Muito bem.
Temos aqui o nosso primeiro conto e vou passar a palavra ao Paulo. Olha, eu do conto e do texto, como sempre, muito bem escrito, parabéns. Obrigada. Eu nem escolhi frase, só escolhi uma palavra. Não. E faz-me a importância do consentimento, que é uma coisa que parece-me que às vezes, tanto a mim como às outras pessoas, passa ao lado. Um não é não em qualquer uma circunstância, não é? Quer dizer que seja, pode ser, em qualquer uma circunstância, um não é não, um sim é sim. Quem diz não também pode dizer sim, mas no caso foi não. E depois tem outra parte do conto também que na minha vida é uma coisa que me faz confusão. Eu sei que é a profissão das pessoas, eu sei que os advogados são. É a vitimização secundária, porque a pessoa que é violada sexualmente, depois em tribunal, parece-me que é vitimizada outra vez. Há ali uma outra, ela é vítima uma vez e é vítima de segunda vez. Às vezes parece-me que em tribunal é pior, porque ela lembra. Se tiver dor, digo dor física, se não der tempo de passar a dor física, pode acontecer, tem a dor física e lembra-se, emocionalmente deve ser uma coisa muito difícil. Dor física e a dor emocional. E a dor emocional. Por isso, a primeira coisa que eu li no texto e que me fez é o não. O não, para mim, a importância do consentimento que a gente se diz não, é não. E ela, no caso, foi violada a dizer não, e o advogado sempre tentou que ela dissesse era um sim, não era um não. E isto faz-me assim um bocadinho de... Eu sei que é o trabalho dos advogados, e os advogados são assim mesmo, e é a vida deles, e acho muito bem que assim seja. Mas acho que a gente tem que levar muito em linha de conta, o não e o sim são duas palavras muito fortes, e muito poderosas. O não é um não. Se a gente se respeitar e se a gente estiver a olhar nos olhos das pessoas, a pessoa diz não, é não, a gente não pode depois, como é que o forçar uma coisa a uma pessoa que diz não, ou a pessoa também pode ser doente, pode ter vários tipos de doenças e o não para ela, não. E acho que a gente deve começar a ensinar às crianças desde pequeninas. Acho que a educação deve fazer parte de um não e um sim, porque a criança se aprender a ouvir e se aprender que um não é um não, e que um sim é um sim, porque talvez para mim não é, o talvez fica ali a meio, nem é muito morno, a gente deve dizer ou não ou sim, porque são duas palavras que são essenciais na nossa educação, aprender a dizer não e ouvir o não e aprender a respeitar o não da outra pessoa, porque também não é fácil, às vezes a gente ouve um não e a gente está à espera de um sim e a coisa não é muito fácil de gerir o não. Mas foi as duas partes que eu tirei do texto que me fez assim... que sobressaíram e mais que fiquei a pensar. E ecoaram mais em ti. E depois é o apoio que a gente deve dar à vítima de abuso sexual. Eu acho que é das piores coisas que pode acontecer. E eu acho que a sociedade em si deve apoiar muito esse tipo de vítimas, porque deve ser uma situação muito e nem... Porque a consequência não é só a consequência imediata a este estado sexual forçado, não é só esta dor física, essa dor emocional que fica e que se calhar pode-se pensar que dura umas horas. Mentira, isso dura uma vida inteira e pode condicionar a vida desta pessoa para sempre. Eu acho que condiciona. Eu acho que uma pessoa que é abusada sexualmente condiciona para o resto da sua vida. E se a pessoa disse não, porque há abuso sexual, de outro tipo de abuso sexual, que é tu dizes que dizes sim ou que dizes nim, e depois és forçado a fazer algo que não queres, não é? E que o agressor obriga-te a fazer algo que tu não queres, isso também é abuso sexual. Pode não ser, dizes ali nem dizes não, nem dizes sim, mas eu também acho que isso é um abuso sexual, que é eu fazer algo que uma pessoa não deseja, nem tem prazer em fazer, nem quer fazer, mas deixou-se levar pelo momento e depois é agredida sexualmente de outra maneira, não é? Que eu também acho que é um abuso sexual. E isto acho que os dois emocionalmente deve fazer muito mal. Aquilo deve ser uma coisa que para o resto da vida nós devemos
Não sei, não faço a mínima ideia porque nunca... Depois posso partilhar aqui convosco, vamos ouvir também a Aida e a Alzira, depois posso partilhar aqui convosco uma série da Netflix que fala mesmo sobre um caso de violação e que fala claramente nas consequências da vítima, a vítima a falar na primeira pessoa, não se vê a cara da vítima, mas os relatos da vítima factuais do que é que foi a consequência desse ato de violação, e ela foi violada por 5. Mas depois a gente fala nisso aqui mais à frente. Aida. O advogado só faltou dizer a ela: puseste a jeito. Nós mulheres sentimos isso na pele. Um decote, uma saia mais curta, um vestido mais justo, uma gargalhada mais alta e puseste a jeito. Isso aconteceu que tu puseste a jeito. Ainda temos a liberdade, e volto a dizer outra vez, isto tem a ver com a educação que a gente damos aos nossos filhos, porque o não é claramente o não, ultrapassa isso, e quando este violada, isto fala de um caso de violação sexual, mas há vários tipos de violação. Os direitos humanos, ultrapassar os limites do outro, em qualquer limite que a gente diz não. Isto é um tema muito complicado, principalmente para eu que sou mulher e conheço um caso concreto, portanto isso para mim é um tema muito complicado. É claro que mexe com as emoções, e quando nós conhecemos casos próximos e percebemos o dano que isto provoca na pessoa, na vítima, é claro que em nós traz-nos emoções que são muito poderosas. E nós, é assim, não digo que não haja violação sexual por parte em homens, porque existem. A gente pensa assim, uma violação sexual, foi uma mulher que foi a vítima. Existe o contrário, também, em uma percentagem muito menor, mas existe. Nós mulheres sentimos isto na pele. Basta só o ser observadas de uma forma que eu digo que é rubarbar, só sentir. Quando nós entramos com um decote mais acentuado, uma roupa mais justa, nós sentimos a violação do nosso espaço. Ainda se sente isto. Eu sinto isto. Mas diz-me uma coisa, desculpa, só uma pergunta que fiquei curioso. Não, isso é importante fazer. Sentes-te mal, entras num sítio, por exemplo, sentes-te mal, sais de banho, vestes conforme tu queres e gostas. Sentes-te mal depois de estás num sítio até alguém a violar-te, praticamente o teu espaço, constantemente, ou dizer-te alguma coisa, tu sentes-te mal e pensas, eu não devia ter trazido isso, ou para ti é uma coisa que... Sinto mal nos dois sentidos, sinto mal porque acho que estou a provocar uma atitude naquela pessoa, e sinto mal para aquela pessoa porque estou muito quadrada, fechada. Mas não te culpas? Não é bem assim, não é culpa. Acho que não é culpa. Não, acho que não é esta palavra. A culpa é pesada, se calhar é uma palavra meia forte. A culpa é uma palavra forte. Mas sentes alguma responsabilidade? Será que se eu tivesse vindo com uma roupa mais, às vezes tinham protegido mais desse olhar ou deste roçar de corpos? Sim, mas depois digo assim, não, o problema não está em mim, está na outra pessoa. E tens só aquele bocadinho ali e depois passas para o outro lado, ok. O problema não está em mim, está nessa pessoa. É porque se nós todos... Estou a fazer de advogado do diabo agora. Não, mas isso foi muito pertinente. Porque quando tu falas nessa questão da violação com o olhar, muitas vezes estás num espaço e se calhar a pessoa tem até espaço para passar por trás de ti sem te tocar e ela roça em ti, não é? E tu tens que sentir aquele roçar, não é? E a pessoa toca-te, não é? Quer mostrar uma coisa despropositada, mas tu percebes que... Ou então aproxima-se e olha de baixo a cima e de cima a baixo. Não é uma observação tipo, está bonita, ou é uma mulher interessante. Não, é o olhar, aquele olhar de quase que a pessoa se sente violada, entre aspas, não é? Sim. E como eu tenho a certeza que muitas mulheres que vão ouvir este programa vão se sentir, vão se rever. A tua pergunta é muito pertinente porque essa resposta ajuda-nos a refletir sobre essas situações, que é: se eu
se eu estiver sempre na defensiva, Não ou é que nem seja, com- que- não, que não, nem eu sei com- que não, Paulo, eu nem sei que, concordo sei que tu com- não concordas, estou a dizer que essa pergunta foi bonita para aflorar isto, e a tua resposta foi muito interessante neste sentido, que é, eu vou ao encontro do que tu estás a dizer, eu penso muitas vezes, o que é que eu vou vestir, como é que eu vou, também para depois fugir um bocadinho daquilo que possam achar, está a provocar, É um ou... convite. Era pensar assim, ela está-se a convidar. E depois é do tipo, se tu disseres assim, olha, peço desculpa, mas estou-me a sentir invadida no meu espaço, então porquê que estás assim vestida? Não, mas Porquê que vieste assim, toda descascada e tal. Exatamente. E vieste toda justa. Toda gostosa. Mas então porquê que vieste assim? Porque eu me sinto bem assim. É isso mesmo. Eu sinto bem comigo assim. Se calhar é importante ir para casa vamos ser fiéis a nós próprios. Se quer experimentar essa roupa, se quer ir desta forma, se eu começo a abafar e a castrar por causa do outro, eu nunca serei verdadeiramente eu, não é? E o outro é que tem que respeitar o meu espaço, o outro é que tem que permitir que uma mulher ou um homem que se veste de determinada maneira não está a fazer um convite, vamos para a cama. Não é? Isto não é um convite, vamos para a cama, não é? Isso é uma escolha que eu faço porque me sinto bem e porque acho que, sim, vou para a noite e quero vestir uma coisa diferente. Não é? Mas é engraçado que mesmo assim, nós muitas vezes, eu falo por mim, eu algumas vezes evito determinado tipo de roupa ou para não, porque não sei que reações é que posso ter. Mas cada vez não vais ter, quem está, ou para ti se calhar que tem. Sim, reações que posso provocar, Posso não é? provocar. Uhum. Mas muito bem, muito pertinente. Alzira. Olha, concordo. Tudo que a Caida explicou aqui ao Paulo, também estou de acordo com ela. Também já aconteceu situações em que ficas a pensar se tu é que estás mal ou se é a ignorância do outro, como ela disse. Também às vezes sinto-me, estás a falar nisso, o passar a mão, por exemplo, estou aqui e a pessoa vem para passar e para pedir com licença, mas como estás a dizer, tem espaço. Para que é que me vais meter a mão na cintura? Para, com licença, e mete a mão na cintura. Nós mulheres não fazemos isto aos homens. Não faço isso e eu odeio mesmo, eu fico mesmo. Mas porquê é que ele tinha que passar aqui a mão? Mas porquê é que tinha que meter a mão? E depois é assim, lugares mais apertados, nós temos sempre, eu pelo menos tenho cuidado de fazer assim para passar. Exatamente, porque se eu tocar, onde pensar, ela passou por mim e tocou-me. Tem sempre a tendência também de virar um bocadinho no corpo. Sim. Nós mulheres temos que ter estes cuidados porque senão não prestas, tu não prestas, foste ousada, E o passaste problema e disso é que dá tocaste. ases ao homem, eu vou falar como homem. Imaginações, imagina. Imagina não, e depois, por exemplo, se tu tocas em alguém e depois tocas, não é? Passas por mim, tocas nas costas, passas por minha frente, tocas sem querer ou por querer, de qualquer maneira. Se a gente vai dançar, que é o caso do texto, se a gente vai dançar, se a gente envolve-se para ali nos apertos, numas coisas, o homem, porque tem-se no direito. Acha-se no direito. Pensar que vai ter mais Acha-se alguma no coisa. Acha-se no direito Que, que e depois, ela está-se a insinuar. é isso mesmo, se tu te abris um bocadinho, Que depois daquilo vai haver mais alguma coisa, pode não haver mais vai nada. a sua falta de educação, vai a sua falta de respeito pelo próximo, vai tudo acima e depois é o ataque. O que é um ataque? Tu tens dançado, tu tens beijado, tu tens apalpado, Nem mais nada nem- disto é sim, quer ter relações sexuais contigo. E se eu te levo para um sítio, apesar de tu teres dado espaço para dançarmos, para nos beijarmos, para nos tocarmos, quando eu digo não a uma relação sexual, este não Não. é não. Não. E eu vou dizer uma coisa que estou aqui a pensar e é uma coisa que já me aconteceu. Por isso vou partilhar que já me aconteceu. Está em sítios que são propícios a toques e abraços e toques e apertos e não sei o quê. Quando era mais novo e que não era assim, porque era mesmo assim que a gente envolvia-se, mais energia e mais tudo. E o que é que acontece? Está com alguém nesse tipo de envolvimento e o andar por exemplo, de uma pista de dança até à porta dá para eu e a pessoa, a mulher em causa, pensar em muita coisa. A gente diz, olha, é agora, isso vai acontecer. Mas o andar 10 metros, a gente pensa em muita coisa. E depois, se a mulher diz que não e o homem está a pensar em sim, ela se vai sempre ao encontro, diz que não, ele pensa que é mentira.
E é o vice-versa? E é o vice-versa. O homem também é igual. arrepende-se pelo caminho. Arrepende-se pelo caminho. Porque, e quem faz... nós E a mulheres, mulher insiste, também há. Quem faz esse ataque é uma pessoa que não tem princípios. Isso, à partida, é uma coisa que eu tenho que dizer sem dar muitas voltas. Uma pessoa que faz isso é uma pessoa que não tem educação e ainda tem respeito pelo próximo, não tem respeito por ninguém, porque é mesmo assim. Eu acho que todas as pessoas, todos os homens deviam olhar para a mulher nesse tipo de caso e pensar se fosse a mãe dele ou a filha ou uma coisa qualquer. Ou um Era a irmão. primeira coisa, ou um irmão. Era a primeira coisa que lhe devia passar na cabeça. Porque isso é uma ou situação... se fosse comigo, eu queria. Se fosse comigo, eu queria. Vou sempre... Nem mais nem menos. O É isso indivíduo mesmo, pôs-se no é lugar isso do mesmo. outro indivíduo. Tem que, Se fosse isso, a comigo, pessoa que eu ataca e que se faz uma coisa dessas é uma pessoa que não tem princípios. Porque, é o que me estou a dizer, por vezes 10 passos é o suficiente para a gente Também- pensar e dizer não, e não vou fazer nada disso. também há outras O situações. rasgar de uma camisa, eu estou contigo, tu não queres arrasto da camisa, o rasgar, o som da camisa a rasgar, o teu dizer não, acho que é é uma pessoa que tem Cravo princípios. Maga, vaiam para o Cravo Maga. É uma pessoa que tem Vaiam princípios para o e que Cravo tem, Maga. uma pessoa que tem princípios e Temos que tem Cravo Maga coisa. em Angra, vaiam, que isto é defesa pessoal. Não, mas isso também é importante. Muito Mas a pessoa, importante. mas o homem que tenha um mínimo de bom senso e quando é um rasgado uma camisa, há um grito. Eu É uma acho. coisa aí muito interessante e por isso eu quando escrevi este conto eu optei por ela ficar imóvel porque eu já estive numa situação em que há mulheres que se conseguem gritar, conseguem espernear, conseguem arranhar, conseguem pontapear, fugir e há outras que não conseguem e eu sou... Entram num estado de. Eu sou as estado de outras, dormência. eu sou quem não consegue. Eu entro no estado. Já aconteceu-me, e estou a dizer isso porque aconteceu-me uma situação em São Miguel. Tinha ido à discoteca, depois saí da discoteca de madrugada, estava aí para ir comprar uma planificação ali pertinho da discoteca e estava com uma amiga minha. Nesse percurso fomos interpeladas por 2 sujeitos e um deles tocou-me a sério. E eu fiquei imóvel, eu não consegui mexer, eu não consegui Não gritar, reagiste. eu não consegui mexer e fiquei ali imóvel. A minha sorte foi que passou um carro da polícia e eles viram e ficaram assim perturbados e a minha amiga disse, corre, corre! E aí é que eu desbloqueei da situação, comecei a correr e fomos então até à discoteca e pedimos a um amigo desta minha amiga para nos ir acompanhar até casa. E quando saímos da discoteca eles estavam cá fora à nossa espera. E só se foram embora quando perceberam que já estávamos acompanhadas por outra pessoa. Mas isso para dizer que há efetivamente mulheres que não se conseguem defender. Não é porque não tenham, se calhar, força, não é porque não têm voz, é porque nestas circunstâncias ficam imóveis. Eu não consigo explicar isso. Leva com a mala, leva com tudo o que te vem na mão. A gente acha, porque nunca, se calhar, eu nunca passei por isso, não é? Eu antes Mas de eu ter conheço- passado, a única coisa eu má- achava que iria agir. Eu achava que estava um pontapé e Eu fugia. era uma miúda de 15 anos, vinha a pé da catequese para casa, estava lusco-fusco, ia pertinho da casa que depois agora eu comprei e um sujeito parou o carro, abriu o vidro e disse, olha, pode-me dar uma informação. Eu aproximei-me do vidro e ele tinha as calças abaixo. E eu recuei. E ele disse, então, podes-me dar uma informação? Eu disse, não posso, que a minha casa é mesmo aqui. Abri o portão e fui. Mas a casa que eu comprei na altura era a casa que os meus pais tomavam conta dos meus tios, estavam para os Estados Unidos. Ou seja, não tinha ninguém em casa, os meus tios estavam para os Estados Unidos. O que é que eu fiz? Na altura dava para saltar um muro, que o muro na altura era baixinho, e fui sempre por trás, saltei e fui para a varanda da senhora Nazaré, porque eu sabia que ela estava em casa, e então pus-me por trás dos arbustos, e depois vi o carro, um carro Bordeaux, nunca tinha visto aquele homem na minha vida toda, e vi o carro arrancar. E agora para ir outra vez para a estrada, que já estava a ficar de noite. Mas reagiste, Fugi porque se calhar se ele sai do carro e me agarra e põe-me dentro do carro, o que é que eu ia Para mim fazer? é muito difícil. Era um homem grande, era um homem robusto. Tá, Era um homem, era uma miudinha de falaste 15 que anos. tinhas 15 anos. 15 anos. Foi a situação assim mais complicada que eu tenha passado. Eu às vezes tento me pôr na pessoa que faz a violação, que tento pensar o que é que ela pensa, o que é que acontece. Às vezes há violadores que ou seja, são psicopatas, têm doenças complicadas. Pois isso foi o que eu disse no princípio. E também há transtornos. E também há outra coisa. Quando há álcool envolvido, Sim. ambas as partes, isso é complicado, porque o álcool perturba os pensamentos, perturba muita coisa, não é? Álcool, drogas, quando há isto tudo envolvido.
E quando, Porque por exemplo, neste caso que eu vos falei, que vou relatar depois mais um bocadinho do grupo, da ação em grupo, o grupo alimenta-se disso. A série chama-se Você Não Está Sozinho, o caso de La Manadas. Então são 5 rapazes, uma grupeta, não é? Um grupo de rapazes, pelas festas de São Firmino, em Pamplona, violam uma rapariga de 18 anos. A rapariga está num banco sozinha, que ela foi com um colega à festa, o colega foi dormir para o carro e ela deixou-se ficar mais um bocadinho. Está sentada no banco, eles aproximam-se dela e depois começam a conversar com ela e depois levam-la para um beco e violam-na. E depois é muito engraçado, porque ainda ao encontro daquilo e também até um bocadinho dessa história o advogado diz-lhe que ela não sentiu dor, portanto não foi violada. E na sua violação, o que ela fez foi, o que eu fiz foi fechar os olhos e esperar que aquilo passasse rápido. Ou seja, ela também não reagiu, ela não gritou, ela não se debateu. O que ela disse foi, eu fechei os olhos e só esperava que aquilo passasse rápido. E depois passa, claro que as coisas demoram muito tempo, passou 1 ano até ela ser chamada a tribunal, e em tribunal mais uma vez é confrontada e há nas redes sociais e há na conversa do público que eles é que são a vítima e que ela não é vítima. Ai, que nervos. Que ela pôs a jeito. Que Eu ela agora estava pôs a aqui a jeito pensar. e que ela não era Estava aqui vítima. a pensar numa coisa. Há muita violação agora que é, porque eu estava aqui a tentar saber o nome da droga e não consigo. Já sei o que é que vais falar. A pessoa não sabe, não se lembra. Que é aquelas drogas que se usa muito agora, que se põe num copo. Por isso é que se diz a pessoas, protejam o vosso copo durante toda a noite. Durante toda a noite. E isso é um conselho que eu dou a todas as adolescentes e todas as jovens que saem para a noite, que tenham muito cuidado, porque aqui mesmo, nesta terra tanto pequenina e tanto bonita, acontece isso. A minha questão era, quando acontece isto, as mulheres normalmente podem ser abandonadas num sítio qualquer, sem roupa. Qual é o sentimento que ela tem que sabe depois que foi abusada e não se lembra? Olha, nessa reportagem, neste documentário, falam desta situação. E nesta situação, só para falar nas consequências, esta rapariga acabou por não conseguir continuar a estudar, era uma aluna, super boa aluna, não conseguiu mais estudar, passou por uma depressão muito grande e teve mesmo depois de sair de Espanha, não conseguia já... portanto, foi mesmo uma situação muito, muito grave. E aí descobrem, quando vão, porque eles resgataram, ela fez uma descrição, ela disse, era um grupo de rapazes, tinham tatuagens na barriga, portanto, e a polícia foi muito incisiva e conseguiu localizá-los. E ficam com os telemóveis deles. Quando ficam com os telemóveis deles, percebem, eles tinham um vídeo desta violação e tinham outros registros. E percebem de uma rapariga que tinha sido drogada e que eles tinham-na violado. E ela não se lembrava da violação, mas ela desconfiava que alguma coisa podia ter acontecido. Quando a polícia lhe liga e diz, e manda-lhe uma fotografia que eles tinham no telemóvel, ela disse, isto sou eu. E ela, eu desconfiava que alguma coisa poderia ter acontecido, mas nunca tinha tido a certeza. E agora o que é sentir isto? A minha dúvida, porque não sei, porque nunca falei com ninguém, é se a pessoa que é abusada não saber se emocionalmente fica mais perturbada ou menos. Se a pessoa não souber, pode sempre criar na sua cabeça a realidade que não foi, que foi respeitada e que não foi. Tem uma e pode viver com esta convivência de que não foi. Neste caso, o choque, quando ela recebe o choque de pensar, isto afinal se calhar foi muito mesmo, pior. Sim. Se calhar foi muito pior para ela já saber. não consegues criar essa barreira de proteção que certamente que me respeitaram, certamente não me iriam abusar de uma pessoa que estava inconsciente. Tu vais buscar a bondade das pessoas. Eu seria incapaz, logo o outro também. É a nossa autodefesa. Não é? Nós pensamos, eu seria incapaz, o outro também não seria capaz, não é? É uma questão de estratégia de superação. Mas quando se sabe, e se sabe que foi numa situação em que eu não tive sequer, é porque neste caso tu nem sequer podes dizer não. Mas também não sabes. Não é? Porque tu não sabes. Tu estás completamente... Até podes dizer não, mas eles estão confiantes de que... Não, e não te lembras. Eles estão confiantes de que... Isso é animalesco. Mas isso é um cuidado que os adolescentes, as adolescentes, têm que ter muito, porque normalmente... As campanhas são muito incisivas nesse aspecto. E é mesmo importante aí em casa que tenham esse cuidado. Nunca abandonem a vossa bebida. Isso é mesmo importante. E não aceitem bebida de estranhos. E não aceitem bebidas de estranhos. Olha, eu só sei que quando comecei a ler, apresentaste-nos este conto, quando comecei a ler, à medida que eu ia lendo o conto, eu senti-me revoltada.
revoltada por sentir-me na pele desta mulher. Fui-me sentir revoltada no contexto do conto, mas e à medida que eu ia lendo, estava revoltada com o violador e com o advogado. Eu sei que o advogado estava a fazer o seu trabalho, todos eles fazem o seu trabalho e tem que, ou é da acusação ou é de defesa. Mas eu estava revoltada, à medida que eu ia lendo, e estava-me a sentir como se fosse eu, e que ele estava revoltava, à medida que ele ia fazendo aquelas perguntas, sempre com aquele ar de sonso, que ele revoltava. Então comecei a sentir na pele dela a dor, o desânimo, a angústia, a tristeza, o sofrimento daquela mulher. E quando uma mulher diz que não, é não. Porque o não dela não foi megamente. E no meio pequeno como dela, o nosso, no meio pequeno como o nosso, tu não és uma vítima. Pode haver gente que estás como vítima, pode haver gente que acha que a culpa até foi tua. Exatamente. É que tu disseste no início, meteu-se a jeito. E esta é uma expressão muito recorrente. É uma expressão muito recorrente. Mas isso revolta-me, fico Claro que irritada. sim, claro Fico que sim. irritada com isso. Isso irrita-me. Porque ela não disse um não megamente, ela Mas disse mesmo um que não tenha dito firme. só não, mesmo que tenha dito só não. Não, ele não podia Chegamos estar... até aqui, a partir daqui eu já repensei e não quero. Exatamente. E ela simplesmente Ou nunca foi... pensei nisso, pensei isto só como uma máxima, nunca pensei em seguir em frente. Ela simplesmente foi ignorada. E depois os motivos de chacota. E foi o que me irritou. E depois já há outra coisa aqui interessante que é como existe ainda esta questão e este preconceito de meter-te a jeito, e ele fala das roupas e As roupas, como é isso que eu estava a dizer. estavas vestida, tu se calhar é que provocaste. E a verdade, como vivemos numa sociedade demasiado patriarcal, Dançaram colares. dançaram Uma colares. coisa que o roça-roça, beija-beija é uma permissão, é uma carta, é um convite, não é? Por exemplo, ela não teve prazer nenhum, ela não teve relações sexuais, ela foi abusivamente molestada para aquele homem. Claro. E depois aqui é muito interessante que há muitas mulheres que são vítimas de violação e que acabam por não fazer queixa. Porque pensam, não vão acreditar em mim. Não vão achar que o meu não foi suficiente. Por causa, se calhar, porque dei um beijo, porque dançámos juntos, E é muito interessante que numa situação em que se sentirem realmente que houve um abuso do vosso espaço, sem a vossa permissão, é importante realmente apresentar-se essa queixa e pronto, porque essas situações, como vocês disseram, são inadmissíveis. Por isso é que eu acho que essa mulher foi corajosa, ou ir denunciá-la à polícia, e em tribunal ter que revivenciar tudo de novo. Portanto, eu estou com ela, estou com a dor dela. Eu acho que é muito importante os pais, as mães, não a ter medo do filho sair de casa. É alertar o filho para os perigos que a vida tem. Eu costumo dizer uma coisa a toda a gente: a noite é muito perigosa. Ponto final palavra, as pessoas podem dar as voltas que quiserem dar, podem dizer que não sei o quê. A noite é muito perigosa. Quando digo a noite, não é o céu estrelado, com a lua, é a noite. As saídas à noite são muito perigosas. Mas também não se pode fechar um filho em casa para não sair à noite, é uma filha. Porque tem que ser. É bom sair. Toda a minha vida saí de casa e toda a gente que me conhece sabe que é verdade. Havia perigos, Paulo, mas havia mimos. Muitos mimos. Havia perigos. Paulo, eu tive 24 anos sem ir para a night. A partir de novembro eu comecei a sair. E eu como uma adulta de 42 anos, 43, comecei a ver aquilo tudo e tudo me assustou. Há 2, 3 anos o meu filho vem para isso. Ainda bem que eu vim conhecer, ainda bem que eu vim perceber, para o alertar todo. A gente esquece de uma coisa, eu saía nos anos 90. Ok, também eu. 90, 2000, depois parei. Os anos 80, os anos 85 e até 2000 quase, foram anos muito perigosos em que nós, jovens, não tínhamos informação completamente nenhuma. A gente estava às escuras. Tudo o que aparecia era novidade. Até te digo uma coisa que é uma coisa que agora é uma coisa banal. O preservativo e tinha que esconder da minha mãe. Percebes? E vi a minha adolescência e a minha juventude nos anos 90, onde o perigo era constante. Foi
doenças, foi a SIDA que matou, dizimou milhares e milhares de pessoas, e as pessoas ainda tinham no seu pensamento que aquilo era uma coisa que não... Apareceu o preservativo, fez-se campanhas sobre o preservativo nas escolas, em tudo. Esta é uma dica muito importante, a questão do preservativo é uma dica muito importante. Mesmo que eu vá, que eu tenha alguma relação consentida com alguém, e se não for um parceiro que eu tenha, que não conheça o seu historial, é sempre muito importante o uso do preservativo. Sempre, mesmo que eu tome algum contraceptivo, o preservativo é que impede as doenças sexualmente transmissíveis. Mas eu digo isso porque a gente vê o perigo das coisas, mas é importante, para concluir, é muito importante os pais em casa começar desde crianças, não dizer, não, isto não sai, que a noite não sei o quê. Nunca fiz isso com a minha filha. A minha filha sempre saiu. Eu também não gosto de estar mais alguém e alguém tem sempre um medo do perigo. Não, tu tens que alertá-la para o perigo. Exatamente. Se tu vês que ela não é capaz de enfrentar uma coisa, então explica-se, diz, olha, não vaias por aí, não vaias por aí. É assim, agora não é fechá-la em casa, porque não é bom mesmo. É alertar para o perigo. Acho que as pessoas, os pais deviam alertar. Tânia, eu só queria dizer, antes de fechar este assunto, que deve estar prestes a fechar, eu só queria dizer que ser vítima de violência sexual pode ser difícil de ultrapassar e que prejudica muito o estado físico e emocional da vítima e a qualidade das relações futuras que possam vir a ter com as pessoas que rodeiam. Sem dúvida. E pode prejudicar o ser vítima também prejudica muito porque tem consequências negativas e vai prejudicar com várias lesões. Até o assunto sexual prejudica. Com várias lesões e pode prejudicar o resto da vida de uma pessoa. Pensem nisso. Muito bem. E com essas palavras, até já. Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV. Agora em Cabo TV Nacional. Olá, sejam bem-vindos de volta ao nosso Janelas de Conto. Por escolha, sempre foi um homem solitário. Diagnosticado muito cedo com uma doença degenerativa, decidiu viver uma vida desprendida de bens materiais e das relações românticas estáveis. Nasceu e vive na mesma moradia da rua mais inclinada do seu bairro. Bateu à porta deste homem um jovem de 20 anos. O bater era forte e descompensado. Um bater que denunciava a ansiedade extrema do rapaz e a dúvida de que estaria na residência certa. O homem abre a porta e o rapaz, nervoso, mas aliviado, confirmou que encontrara a pessoa correta. Interrompeu o bom dia do homem e balbuciou: "Sou teu filho." O homem ruborizou e uma gota de suor percorreu-lhe a testa. Tinha dúvidas, mas não o contestou. Convidou-o a entrar. Esta e mais uma e muitas outras vezes, sem provas irrefutáveis do parentesco, sabiam-se de sangue. O amor não nasce de repente, mas a disponibilidade para amar, a aceitação do novo e do desconhecido como uma oportunidade e não uma desventura, fizeram com que pai e filho crescessem no amor. Amam-se pelo sangue que os une, mas acima de tudo, amam-se porque cuidam um do outro. E vamos começar pela Alzira. É um bonito texto, sim senhor, e só as palavras "sou teu filho" já são fortes. Para este homem, como diz aqui no conto, que é solitário, tem uma doença degenerativa, que não tem bens materiais, nem relações românticas estáveis com ninguém, nunca ter criado uma família ou apegos emocionais e sentimentais, isto é forte para ele, chegar alguém ali e dizer "sou teu filho", mesmo que ele tenha incertezas, porque ele diz aqui sem provas irrefutáveis do parentesco. Mas mesmo que ele não tendo as provas, ele com esta, não sei se era criança, se era adolescente, vamos ficar assim... É um jovem de 20 anos. É uma adolescência, é uma adolescência já crescidinha. É um adulto, um jovem adulto. Sim, por exemplo, ele diz aqui, nem todo o amor nasce de repente. É verdade,
por exemplo, entre um homem e uma mulher e vice-versa, não pode não haver um amor de repente, pode ser um amor, o amor constrói-se. Mesmo entre pais e filhos, O o amor amor con- é uma construção. O amor constrói-se, é isso mesmo. Por exemplo, ele mesmo não sabendo que era o verdadeiro pai, ele deu o benefício da dúvida àquele jovem de poder chamar alguém de filho. Porque como estava sempre sozinho e ter agora, mesmo não sabendo, eu acho que ele gostou ter aquela companhia de vez em quando, como ele se sentia-se solitário, ter a oportunidade para amar, a oportunidade para partilhar as suas vitórias e derrotas, poder contar o seu passado, poder contar as suas aventuras quando era novo, ter alguém para ensinar novas aprendizagens, ensinar o filho a ser e ter aquilo que ele não viveu e que ele perdeu por ter se refugiado naquela solidão, por exemplo. Ele com a chegada deste filho, de sangue ou não, eu acho que ele ficou um homem feliz, alegre, disponível à aceitação, a amar, ter a oportunidade do desconhecido, tanto para ele que era o desconhecido, por exemplo, ter a oportunidade, dar uma oportunidade a ele próprio, dele também cuidar de alguém, cuidar de alguém, tendo ou não os laços de sangue. Eu queria dizer que não é só os pais biológicos que sabem amar por terem filhos de sangue. Os pais de criação também sabem amar incondicionalmente. Também sabem disponibilizar-se para a aceitação do desconhecido. Cuidar de alguém como se fossem filhos de sangue. Por exemplo, eu acho que não é por ser do mesmo sangue que nos unimos às pessoas, simplesmente porque estamos. Simplesmente porque gostamos e porque queremos cuidar de alguém e estar com aquela pessoa. Muito bem. Aida. Bem, a frase, parabéns pelo texto, a frase que ficou aqui é: tinha dúvidas, mas não contestou. Este filho precisava de um pai, ou precisava de saber que tinha um pai. Este pai não sabia, mas no fundo precisava de um filho. E é a frase que digo sempre: amor gera amor. E a gente procura sempre no outro uma extensão da gente. E este homem viu naquele filho uma extensão sua. O amor é o pai de todos os afetos, isto é sem dúvida. E pronto, criaram laços. O amor não nasce de repente, não. Nasce numa ligação, numa conexão, numa criação de laços, numa partilha. Quando a gente partilha, eu não sei o que era o conteúdo da conversa deles, mas possivelmente aquele filho que teve a necessidade de conhecer a história do seu pai, é que este pai teve a necessidade de saber a história daquele filho até aos 20 anos, e na partilha de vivências, aí cria-se uma ligação, cria-se uma conexão, cria-se amor, criam-se laços. Eu falei mais do pai e agora estás a falar mais do filho. E acho que também estás bem dessa perspectiva. E quando tu dizes que ele queria conhecer o pai, é porque às vezes, porquê que o meu pai foi embora? Ou porquê que o meu pai, nunca tive um pai desde que nasci? Exatamente. Porquê que eu não o tenho? Às vezes, portanto, leva-se tempo até descobrir aquela verdadeira. E ele queria saber como é que era o pai, a personalidade dele. Outra coisa que eu sublinhei aqui: amam-se porque cuidam um do outro, e amar é cuidar, sem dúvida. Amar é cuidar. Pronto, acho que já disse tudo. Obrigada. Paulo. Olha, vão pegar nas palavras da Aida, nas últimas palavras da Aida. O amor cuida-se. E quanto mais a gente cuida, mais amamos. Porque, como a Alzeira disse, os laços de sangue não são o que nos faz... É a nossa disposição para cuidar o outro, é que a gente vai aprendendo e vai amando. Quando a gente mais tem disposição para cuidar do outro, e vice-versa, quando o outro cuida da gente e a gente cuida... E quando tu recebes o que dás, pode levar tempo, nem mais, mas a gente nem recebe, mais, nem mais, nem mais. Já vejo em dobro. Nem mais. E põe-me agora no lugar do pai, que chegou a casa e alguém bateu à porta. E eu sou um bocadinho assim, eu sou uma pessoa que eu aceito a incerteza e o novo. Eu vou de braços abertos a tentar descobrir o que é que aconteceu. Neste caso ele disse que era filho. E eu também sou um bocadinho assim, eu quando vou, eu aceito bem a incerteza, e o novo, aquilo que se gera de novo, eu vou à procura de saber. E depois quanto mais se vai à procura, o relacionamento constrói-se, vai-se construindo.
porque quer saber mais. A gente vai sempre até a gente começar a cuidar, porque isso é uma sequência que a gente não começa a amar desde o primeiro dia. O amor vai aparecendo e o cuidar da outra pessoa vai aparecendo. O amor pelo filho cresce todos os dias. Eu pensava que sabia o que era o amor, e quando fui mãe é que tive a certeza absoluta que era o amor. Todos os dias amamos mais um bocadinho. Eu achava que era impossível. Sim, mas constrói-se, vai-se construindo. Mas tu não amas quando a gente tem a incerteza. E tu vais à procura de novo e da incerteza, tu não amas logo, tu vais alimentando e o amor vai crescendo quando vês a disposição do outro para cuidar de ti. Espaço, a partilha de vivências, a partilha de pensamentos, de opiniões, é o que te liga à outra pessoa. Quer dizer, neste caso um pai e um filho, mas pode ser... Mas podia ser dois amigos, podia ser. E é muito interessante porque foi referido aqui pela Alzira, e muito bem, que nós nutrimos em relação pai e filhos, mesmo pode não ser pai biológico, pode ser pai de criação ou de coração, costumamos chamar pai de coração, pai e mãe de coração, pais de coração, e que amam tão fortemente e tão incondicionalmente como ama um pai biológico. Ou seja, não é o sangue, a relação de sangue que define a proporção de amor que se sente para outra pessoa. De maneira nenhuma. Aliás, tu podes amar muito mais alguém que não é do teu sangue do que alguém que é do teu sangue. Eu disse agora, não és da minha irmã, mas a nossa ligação pode ser tão grande, quer dizer, ela é a minha irmã de coração. Estar presente. O estar presente é uma coisa que eu terei aqui uma nota. O estar presente... Se calhar eles até se calhar no fundo até sentiam que se tinham conhecido uma vida inteira. Já vejo a afinidade da pessoa. A gente olha e diz, olha, parece que já ouvi esta pessoa dizer-me isso já há algum tempo atrás. Ou então se calhar a gente pensa que a gente tem afinidade com a pessoa e diz, olha, se calhar é a pessoa que eu gosto, está-me a dizer isso. E se calhar foi mesmo o momento certo, o encontro certo no momento certo. Como tu disseste, Aida, aquele pai precisava de um filho e aquele filho precisava de um pai, e foi a altura certa, o momento certo, as pessoas certas, o encontro certo no momento certo, não é? E este homem que era solitário agarrou a oportunidade. Exatamente, e este filho que precisava de um pai e que precisava de sentir amado por um pai, e por isso é muito interessante porque o conto deixa em aberto se houve ou não a necessidade de perceber, este é mesmo o meu filho, isto não era o relevante. Não era o mais importante. Não era o importante. Não era o mais importante da história deles dois, não era o mais importante ele saber Nesta mesmo. Nesta conexão não era o importante. Não, aquilo foram construindo um amor sem saber, quer dizer, depois sabiam de certeza que era pai e filho, sem mesmo ser, podiam não ter nem ser pai e filho, mas e até poderiam mais tarde fazer o teste, mas para a relação que já construíram, era irrelevante. Isto é uma coisa que me faz, esse texto acaba numa coisa que eu penso que é uma coisa que a gente deve se lembrar sempre na nossa vida. Há histórias improváveis, há coisas improváveis que nos acontecem, que são muito significativas para a nossa vida se a gente tiver a mente aberta e a disposição de receber o que o outro tem para dar. Que é muito importante, há coisas que nos acontecem assim do nada, que são tão boas, são tão fazem tanto bem, são tão ricas que se a gente fechou os olhos a elas, nunca ia ter aquela sensação. A gente deve sempre permitir. Por isso é que eu sou assim, a incerteza para mim e o novo. Por isso é que eu acredito, e por isso é que eu digo sempre que acredito na humanidade, que a gente deve sempre permitir-se, conhecer-se e dar-se a conhecer. Sempre. O novo é a incerteza. E vamos voltar ao texto anterior, apesar dos riscos e dos perigos, a gente tem que acreditar. Porque senão nós fechamos no casulo, que é aquilo que também tu estavas a dizer, Paulo. A gente tem que preparar as pessoas e educar as pessoas para os perigos e não fazer com que elas não vivam a vida, não enfrentem a ansiedade, não enfrentem a noite, não é? Ou seja, é isso mesmo, estarmos preparados para nos permitirmos a conhecer o outro e também baixarmos as nossas guardas e as nossas defesas para que o outro também nos possa estender a mão para o outro, estender a mão, que é uma coisa que faz muita falta. A gente põe sempre muitas barreiras e não conhece essa pessoa não sei o quê, a gente tem sempre a dúvida. Eu acho que 2 dedos de conversa, 3 dedos de conversa, a gente estender a mão, a outra pessoa se estiver predisposta a estender a mão, já é meio caminho andado. Só a gente saber se pôr no lugar do outro.
Também é muito importante, também é muito importante. É permitir a mudança sempre para o lado positivo, não ir buscar Às vezes a gente permite. as coisas que são negativas e más. Não Alzira, mas tu às vezes... não vou aceitar essa mudança porque isto está a ter essa coisa de má, não. Alzira, a gente às vezes permite conhecer alguém e que alguém nos conheça. Mas à partida tu vais buscar o que é bom, ou queres aprender, aprendes sim. queres ir buscar o que é bom. Mesmo que depois te deias a conhecer, aquela pessoa está-se a conhecer e depois afinal aquela, pronto, não é a pessoa com quem, não é a pessoa que tu pensavas que era, não te identificas, ou então veja alguma coisa que não é menos boa, que as coisas Aí não está, são então menos não. boas. Exatamente, então, Menos então não. boas. Então não. Aí Ou trazemos não, o e o nosso convite para dizer, olha, eu gostei muito, obrigada pelas aprendizagens todas que fiz contigo, mas nessa altura acho que não temos caminho para continuar juntos. Eu tenho que dizer uma coisa, Nada e como quando diálogo, digo, nada e como quando ser às vezes sincero. falo aqui que sou predisposto a essas coisas, que a insistência para mim, isto é verdade, ainda estou aqui porque estou aqui em frente de umas câmaras de televisão e estou aqui para agradar as pessoas, não, é só mesmo assim. É quando alguém me dá algo de novo e é verdade, eu sou assim. A gente sabe. Eu sou assim mesmo, não sou muito... A gente aceita-te como tu és. Não, mas é mesmo verdade, há coisas que eu penso, dá assim o ar de bonzinho, não, eu sou assim, aprendi a ser assim, talvez a minha mãe que me ensinou a ser assim. É quando alguém me dá a mão, eu também sou capaz de dar a mão, mesmo que não ponho entraves, nem pergunto. Já está Às vezes antes de me darem a mão e dou a mão, às vezes nem Pronto, é já isso está no teu mesmo. sangue, não é? Já está implementado no teu sangue. Sou assim, não... Já nasceu contigo. Isto também tem uma coisa engraçada, porque na minha vida nunca me senti enganado. De estar predisposto a sentir o outro, de ir para a incerteza da outra pessoa. Não aconteceu. Mas é engraçado que nunca me senti enganado. Nunca me senti, olha, alguém enganou-me, alguém... Mas mesmo que alguém nos tenha enganado, porque eu vou ao encontro daquilo que a Cara estava a dizer, que eu já fui enganada, porque quando me dou muito e estou com fé, com esperança e já fui enganada. E tu falar mesmo em amizades, não estou a falar nem sequer em relações românticas. Até pode ter sido, estou a falar em amizades. Já me aconteceu em relação romântica, já me aconteceu em amizade. Mas a gente aprende sempre. E aprendemos tanto sobre nós. E o que acontece é que tu aprendes muito sobre ti. O que é que eu não li, que sinais é que eu não apercebi, e depois vais ligando pontos, aquilo, e pá, eu devia ter estado mais atento àquilo. Tu aprendes imenso sobre ti. É muito interessante que nas relações que tu levas na tua vida, acho que foram menos bem sucedidas, a maior aprendizagem que tu podes fazer é que papel é que eu tive nesta relação e o que é que eu posso aprender com isto para tornar o melhor numa relação futura. Uma coisa muito importante mesmo que o outro tenha falhado muito. Uma coisa muito importante que eu tenho também, eu mesmo, é aprender com os outros. É tu contares-me uma coisa e eu prestar atenção àquilo que tu estás a dizer, ou qualquer uma pessoa que me conta uma coisa, e presta atenção àquilo que a pessoa está a dizer e tento sempre ficar com um bocadinho guardado, porque sou bom de memória, guardo um bocadinho que é depois e fico como defesa. Diz, olha, alguém já me disse isso e correu mal. E a conversa que essa pessoa está-me a dizer é a mesma que disse à outra pessoa. Boa. E eu tenho sempre, mas sou um bocadinho assim, eu não me ponho que sou mais forte do que tu. É uma questão de provar de vida. Eu sou mais ou menos assim, alguém me diz uma coisa e fico com aquilo na cabeça. A pessoa também... Às vezes até passamos um período em mecanismo de defesa. Porque sem isso é normal. Passamos uns tempos. Mas é só colocadura. Para mim porque depois tu voltas outra vez a ser tola. Para mim, depois tu voltas a ser aquela de outra vez. Na minha opinião, isso é felizmente. Eu não queria, apesar de algumas coisas na minha vida que possam ter corrido menos bem, tenham sido duras, eu gosto muito mais de perceber que eu posso achar cair as muralhas do que viver numa muralha sempre. E se voltar a acontecer alguma coisa menos bem, vou tornar a aprender. Uma coisa para vocês as três, vocês são fáceis de fazer off? Como que quer dizer? Sim, sou. Eu sou muito fácil. Também eu perdoo muito fácil. É engraçado que eu perdoo e esqueço. Uma pessoa pode me ter feito muito mal. Eu sou capaz de passar para aquela pessoa e sinto no meu coração serenidade. Não, eu digo fazer off. Uma vez falamos em odiar, que era qual é o limite para o perdão. Isso mesmo. Quer dizer, qual é que lançou a questão? Qual é o limite para o perdão? Eu não digo perdoar, eu digo fazer off. Por exemplo, eu vou à busca da incerteza da outra pessoa, de novo, a pessoa vai-me cativando, vai-me cuidando de mim. E eu de repente, há qualquer coisa que eu lembro-me de alguém me disse, olha, essa palavra foi dita
e esta palavra é para tentar dar-te a volta para uma situação qualquer, eu sou muito de fazer off à outra fica em pessoa. estado de alerta. Eu desligo completamente. Não, fica em estado de Eu alerta. sou, às vezes as pessoas dizem-me, olha... Exatamente. Eu fico em estado de alerta. Eu não. Porque aquela pessoa não é outra pessoa. Exatamente. E o ideal é sempre questionar, olha, gostava de perceber um bocadinho melhor porque é que tu disseste Isso agora era porque isso outra vai parte. desconstruir, porque Isso o que agora era acontece outra é que eu faço uma atitude de interpretação e essa Certíssimo. atitude de interpretação Certíssimo. não pode nem esquecer aquilo que a pessoa quer Mas dizer. isso era Então, outra vamos parte. esclarecer. Mas isso aí era outra parte. Eu faço off, nem que seja por 24 horas ou 30 horas, seja lá o que for. Fazes um A amadurecimento. pessoa, se tem interesse realmente em cultivar o meu amor, a minha amizade, seja lá o que for, vai ter comigo. E eu pergunto. Olha, eu tive dúvidas por isso, por aquilo e por aquilo outro. Ai, nem chega tanto. Eu sou assim. Mas a questão aqui é que nós não há necessidade de aguardarmos pelo pergunto logo outro. e falo logo. Não há necessidade. e- Podias logo explorar Mas eu isto, não, eu deixo. Faço esse. retiro. Se a pessoa não procurar mais, eu fico a pensar, realmente. Quero-vos fazer uma pergunta que eu acho muito importante. E a Alzira falou aqui em amor incondicional. O que é amor incondicional para vocês? É aquele amor infinito que nunca acaba. É como ela está a dizer, ela tem um filho. Acho que ela é que deve ser a melhor pessoa para explicar o amor incondicional para um filho. Eu morro por Eu tenho ele. amor condicional, Ok. pois meus pais. Ouviram lá em casa o que é Eu amor? morro por ele. Por Eu ele. dou a minha vida. Eu ia dizer isso. Tem para os meus pais, tem para os meus sobrinhos também, se calhar eu dava a minha vida para os meus sobrinhos, porque eu criei, também tive uns que foram criados em casa. É como se fosse um filho. Pena Se calhar era a gente capaz não de. explorar mais essa coisa de morro por ele. Mas sim, tu tens Porque essa amor palavra. A gente ainda tem Morres uns por ele. minutinhos, porque amor incondicional para mim é tu continuares a amar mesmo quando tens uma decepção. Ou seja, Para mim, o amor condicional é mais do que isso. Mas não é morrer por ninguém, por isso não é amor. Para mim, isso é uma coisa que Sim, se calhar sim, sim. levávamos sim, para. sim, mas temos tempo. A gente quando diz que morre por alguém, é porque é que a outra pessoa mais importante que E o meu filho, a imagem do meu filho é acima de tudo. um Se filho. dizem assim, eu preciso dos 2 rins e tu sem os 2 rins morres. Tirem-me os rins, enterrem-me. Para partir daí tanto me faz, quero que ele continue a viver. E a tua vida? A minha vida já foi ver a minha vida em prol dele. No momento em que a gente decide ser pais, e o meu filho foi uma gravidez planeada, aliás foi uma segunda gravidez. O amor incondicional para mim não existe. A palavra para mim amor é um amor, o amor incondicional. A gente tem amor incondicional para os meus pais, para a minha filha. Ou seja, a gente tem ainda consigo de explicar o que é um amor incondicional, um amor. Para mim, mas até eu não te vou dizer que tu gostas mais do teu filho que eu gosto da minha filha, percebes? Mas na nossa aqui os vida. dois já me digam. Sim, Mas sim. na nossa vida, o que eu quero dizer, na nossa vida, eu não sei como é que vou explicar, mas na nossa vida, e as pessoas vão perceber, na nossa vida, um pai e um filho, há amor muitas vezes até aos 20 anos, 21, 22, 23. O filho quando parte para a sua vida e já se esquece que tem pai, ou mãe, neste caso. Sim, é assim. E agora Meu filho tu... eu tenho amor incondicional com o meu filho, mas ele não quer dizer que ele goste de mim ou que tenha Pronto, amor por eu mim. agora Ele vou- pode até odiar-me. Eu agora vou-te fazer uma Nunca pergunta. te o amar. Ok, e agora vou-te fazer uma Eu pergunta. posso fazer O teu todas filho- as merdas do mundo, o eu teu posso fazer filho- tudo, eu estou sempre lá para ele. Isso é outra situação. isto é amor incondicional. Isso é amor incondicional. Essa rede de segurança constante, mesmo que eu faça muita merda, não é como estás a Pronto. dizer. Culpa da palavra. Não é? Faz uma Agora, coisa qualquer. ele não é obrigado a gostar de mim, nunca. Se ele te abandona, por exemplo, Paciência. Mas ela continua a ter o amor por ele. Ele não tem obrigação nenhuma comigo. Eu tenho toda a obrigação do mundo para com ele. Exato. Eu é que optei. Ele não pediu para nascer. Eu é que optei porque ele nascesse. Eu tenho todas as obrigações do mundo para com ele. Ele não tem uma obrigação para comigo. Nem gostar de mim. Nem me dar de comer. Nada. Uma única obrigação para comigo. o amor é uma coisa se não houver partilha, se não houver partilha, se não... temos deveres para com os nossos pais. Eu vou dizer Nada uma coisa a temos. vocês gente tem se quiser. muito coisa. Um irmão, por exemplo. Amo amor meu. Não quero nada ela contou isso, mas não morro por ele. Um irmão, por exemplo, Não, não é isso que eu vou dizer. A distância,
por vezes faz com que a gente, o amor já não seja incondicional. O amor é uma construção. Nem mais, por isso é que É uma construção diária. Tal e qual. E é claro que o afastamento é isso mesmo, é onde é que eu quero chegar. Vai diluindo as tem que haver tem fortaleza, que se cultivar todos os dias. Por isso um filho se abandona ao pai e o pai não tem contato com o filho, com o amor do filho, com o cuidar do A filho. minha avó não deixou de gostar mais da minha tia Mina porque emigrou e teve 20 anos na América. Aliás, ela gostava muito mais da minha tia Mina do que gostava da minha mãe, que ela dizia mesmo isso. E a minha mãe estava ao pé da porta todos os dias, fazia-lhe comida, lavava-lhe roupa. Muitas vezes as mães gostam mais do amor do filho porque se Pois vais ter as malas já postas. pensa que elas Não, gostam não mais, foi. mas não A é. minha avó já morreu. A minha avó era muito parecida comigo. Aliás, sou muito parecida, eu sou a versão Judite mais nova. Mas. Sim, essa questão do amor incondicional tem muito que se lhe diga. Muito Mas essa questão do esta é a amor... minha opinião. Sim, Espera claro, aí, vale o que vale. Aliás, claro, porque é um conceito que cabe imensas definições. E Eu, por exemplo, não tenho definição para ele. Não tenho definição para o amor incondicional. Eu também Para não mim, tenho uma definição. Não tenho definição. O que eu sinto é uma coisa que eu não consigo, nem consigo dizer, não me consigo expressar, não consigo escrever. Não, eu posso começar. Mas a escrever, que tudo o que eu escrever, o meu significado para o amor incondicional que eu tenho para os meus pais, para a minha filha, em particular para a minha filha, porque é a pessoa que tudo o que eu escrever sobre isso, eu se calhar estou-me a mentir a mim próprio, porque é mais do que aqui, nunca é menos, é sempre mais. E depois ainda consigo dizer o que é o amor incondicional. aliás, porque é muito difícil mensurar o amor, que é aquela questão, como é que vamos mensurar o amor? Não se pode, de maneira E é nenhuma. muito difícil. E como é que, aliás, o amor, tu para mensurares, nunca será com uma quantidade, será se calhar com comparação. O meu amor em relação a esta pessoa em relação a esta pessoa, porque é difícil, não consegues. Não se consegue comparar. Eu não tenho filhos, não consigo entrar aqui neste campo como eu do não que posso é este debater com sentimento deste filho e não consigo. Tenho amigas que são mães e ouço muito esse discurso. E tenho uma amiga minha, ela diz: Tânia, estou cada vez mais apaixonada, eu amo cada vez mais a minha filha. E o meu fico filho está com tantas difícil, é saudades preciso que só, porque ele está e muito ela diz-me difícil. isso. Tânia, mas eu, às vezes quando as pessoas como a Ádia estava a dizer isso, isto, pronto, eu às vezes parece que estou aqui a fazer coisa, mas não é. Pergunta, eu às vezes apetece-me perguntar isso, quantos anos é que ele tem? Percebes? Sim, Quantos anos é que ele tem? percebo. Tem 10, tem 11, tem 12. Ele não quer saber de mim, ele tem 13 anos e a mãe. Quer saber? Deixa-me cá, não, deixa-me cá atrás. Mas tu julgas pela idade que. Sim, julgo mas dá muito. mal. Julgo porque a nossa vivência, Não concordo. os namoros, a namorada. As hoje não concordam contigo. Muito bem. Realmente isto é um tema que dava para a gente falar durante muito mais tempo, mas foi muito giro lançarmos já aqui essa reflexão sobre as questões do amor incondicional e que cabem inúmeras definições e que claramente nós vamos defini-las conforme as nossas experiências e as nossas vivências. Lá para casa despedimos com um beijo no vosso coração e voltamos para a semana. Beijinhos.